estender as mãos ao servo de Deus, para que o Senhor venha estar usando poderosamente. Eu vou usar agora esse microfone. Ei, isso. Esse aqui. Aleluia. Agora sim. Vamos lá. Senhor, nós estamos aqui orando pelo teu servo, para que o Senhor venha estar usando poderosamente como o Senhor sempre ouve. Não é aquilo que nós queremos ouvir, é aquilo que o Senhor quer nos falar. Por isso, que esta palavra, Senhor, venha, ó Deus, trazer cura. Que essa palavra nessa noite venha trazer libertação. E que essa palavra nessa noite venha do teu trono trazer salvação. Nós precisamos ouvir tua voz. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda ação maligna tentando impedir de nós ouvirmos a tua palavra. Nós impedimos, ó Pai, toda ação de demônios, mas que o teu Espírito Santo, os teus anjos, estejam conosco nesse momento de ministrar, quebrando corações e confrontando a nossa vida, para nós sermos um cristão melhor, em nome de Jesus, para nós podermos, ó Pai, cumprir os teus mandamentos. A semana se inicia, e nada melhor do que iniciar essa semana ouvindo a tua voz. Fala conosco, fala com a tua igreja. A igreja de Deus diz amém. Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus. Convido você que trouxe a sua Bíblia, abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10 em diante. Profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Convido toda a igreja a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, mais uma vez eu queria dar os parabéns ao seu Sérgio pelo presente que o senhor ganhou aí, a faculdade teológica. Creio que isso vai acrescentar no ministério muito do Senhor, né? E será uma honra poder ver o senhor formado. Eu já estou me preparando para as perguntas, mas aí eu vou fazer ao contrário, eu que vou perguntar para ele. Mas que bênção, que Deus possa te dar sabedoria, discernimento, e que Ele possa te usar na obra dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? E uma coisa que eu deixo para a igreja: nunca é tarde para fazer a obra do Senhor. Nunca é tarde, irmãos. Talvez você fale: ah, mas eu tenho tantos anos. Irmãos, para Deus você ainda é um jovem. Ele vai te usar. Amém? Então não se limite às suas condições. Deixa Deus te usar naquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. A palavra, você ainda está show hoje, Mateus? Profeta Jeremias, capítulo de número 29, o versículo de número 10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outro, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Coloque sua Bíblia na cadeira aberta, não feche ela. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Levante suas mãos por alto em sinal de rendição ao Senhor. Pai, estamos aqui nesse momento e queremos primeiramente pedir perdão a Ti, Senhor. Papai querido, a minha oração nesta noite é a oração que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração e examina. Que o Teu Espírito nesta noite, ó Pai, possa operar no meio da Tua igreja. O Senhor tem liberdade para agir aqui neste lugar, nesta noite. Papai querido, Te convidamos para que o Senhor tome o centro deste lugar, que nós diminuímos e que o Senhor cresça, que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade. Papai querido, a Tua palavra diz que ela não vem e não volta vazia ao Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer aqui nesta casa, nesta noite. Por isso eu Te peço, Senhor, fala com a Tua igreja, assim como o Teu Espírito Santo falou comigo. Pai, nos leva, Senhor, ao nível espiritual agora, Senhor. Tira a Tua igreja deste mundo carnal agora e coloca a Tua igreja agora no mundo espiritual, Senhor. Papai querido, acampa anjos, Senhor, ao redor desta casa, ao redor desta igreja, ao redor deste bairro, Senhor. Pai, e decretamos agora toda a falência do inimigo contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Pai, dor de cabeça, cansaço espiritual, fadiga, Senhor, nós repreendemos agora. Por isso eu Te peço a manifestação do Teu Espírito aqui. E uma coisa eu Te peço, Senhor, a mesma glória que encheu, ó Pai, o templo de Salomão, Senhor, enche esse lugar agora com a Tua glória. Toma cada um aqui pelas mãos, Senhor, que não apenas possa ser mais um culto, mas que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode tomar os seus assentos. Irmãos, confesso aos irmãos, estava com outra mensagem preparada. Eu queria pregar sobre Mateus 4, quando fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Eu ainda comentei com o seu Sérgio. Só que não é a minha vontade. Nós temos que buscar e entender qual é a vontade de Deus. E conversando aqui na mesa com os homens, o Espírito Santo falou comigo em questão desta palavra. Por isso que é bom você andar em unidade. Por isso que é bom você estar junto de pessoas que acrescentam sobre a sua vida. E Deus falou comigo a respeito desta mensagem de Jeremias. Quando olhamos para esta carta, porque aqui nós vemos uma carta, Jeremias levando ao povo que estava cativo na Babilônia, por conta da desobediência. Jeremias, ele foi chamado para pregar a mensagem do Senhor. E quando a gente olha para o chamado de Jeremias, para mim, em todos os profetas, Jeremias para mim é o que mais sofre. É o chamado mais dolorido, para mim é o chamado de Jeremias. Porque quando você olha no primeiro capítulo de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Deus falou para Jeremias que ele foi levantado para profetizar
sobre destruição, sobre coisas que não ia agradar aqueles que iam ouvir Jeremias falar. Então, quando Jeremias é levantado por Deus, ele mesmo se questiona: Senhor, eu sou como uma criança, como que o Senhor vai me enviar? Deus falou: não é você que vai falar por vós mesmo, mas é o meu Espírito que vai colocar as palavras sobre a sua boca. Então, quando Deus ele levanta o profeta Jeremias, ele já começa a pregar palavras duras. Ele começa a ministrar palavras duras, porque foi para isso que o profeta ele foi levantado, para anunciar as boas novas do Senhor. Não é como muitos profetas que têm sido levantados na geração de hoje, que só profetizam aquilo que o povo quer ouvir. Não, os profetas dessa época, eles eram levantados como porta-voz de Deus na terra, para profetizar aquilo que o Senhor verdadeiramente estava falando e transmitir a mensagem ao povo. E muitas das vezes não era coisa boa, era coisas que não ia agradar, era coisas que o povo ia ficar indignado, ao ponto de Jeremias ser preso, ser caluniado, querer abandonar o ministério, porque se sentia um profeta solitário. Jeremias não pôde ter esposa. O chamado solitário, o chamado do profeta. E quando eu olho para o chamado de Jeremias, eu tento entender só um pouquinho daquilo que Jeremias passou. Porque quando a gente falamos que somos profeta, há uma responsabilidade sobre a nossa vida. De pregar não aquilo que queremos, de falar não aquilo que queremos, mas falar aquilo que o Senhor ordene, peça que fale. Porque nós vamos ver que no tempo de Jeremias, levantou alguns falsos profetas, para proclamar até contra Jeremias mesmo. Só que uma coisa que eu aprendi durante a caminhada com Deus: quem tem um relacionamento com Deus não é enganado. Quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida pautada de acordo com a palavra, não cai em qualquer profecia. Ele ouve, ele escuta, mas não deixa descer para o coração. E é isso que acontece com Jeremias. Mesmo passando uma vida solitária, Deus sempre esteve ao lado de Jeremias, encorajando, porque enquanto Jeremias queria desistir do chamado, Deus começa a falar com ele, e ele diz: Senhor, como eu vou abandonar o ministério, se a tua palavra, ela queima no meu coração. E muitas das vezes nós estamos como Jeremias, querendo abandonar tudo, querendo largar tudo. Por quê? Por conta das calúnias, por conta dos falsos profetas que se levantam contra a nossa vida, contra o nosso ministério. Só que aí a gente lembra do chamado que Deus tem na nossa vida. Porque Deus sempre faz desta forma: quando eu penso em parar, Ele lembra, Ele me faz voltar lá atrás, para lembrar da promessa que um dia Ele fez na minha vida. E é isso que o profeta recebe do Senhor. Lembra, Jeremias, quando eu te chamei para pregar, não aquilo que você quer, mas aquilo que eu determino. Um chamado duro, um chamado árduo, mas valeu a pena. E aqui, por conta da desobediência do povo, por não ouvir mais os preceitos do Senhor, por não ouvir mais aquilo que o Senhor um dia tinha ordenado através da vida de Moisés, sobre as leis, sobre os mandamentos, o povo cada vez mais está se afastando de Deus. E por conta disso, Deus ele levanta um ímpio, um homem chamado Nabucodonosor, para levar esse povo rebelde, para ficar cativo na Babilônia.
uma nação que era para ser referência, uma nação que era para ser exemplo, uma nação que as outras nações tinham que olhar e tinham que admirar. Agora, por conta da sua rebeldia, por conta da sua quebra de aliança com o Senhor, Deus levanta o rei Nabucodonosor para levar esse povo cativo para a Babilônia, para ficar 70 anos exilhados, por conta da desobediência. Só que Deus, ele vai fazer uma promessa: eu vou levar, mas eu vou voltar para buscar. Eu vou permitir, mas eu vou voltar para buscar, porque é o meu povo. E tem hora que Deus, ele permite a gente passar por algumas situações na vida, para a gente lembrar das promessas que ele fez. Esse povo precisaria passar por tudo isso, ser levado cativo, ficar preso, sofrer como escravo, para lembrar dos mandamentos do Senhor, para lembrar dos pensamentos do Senhor, para lembrar das promessas do Senhor sobre a vida deles. E qual é a promessa? Versículo de número 11: eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus queria que esse povo fosse levado para a Babilônia? Não, porque o plano de Deus não é fazer o povo dele sofrer. O plano de Deus é dar para o ser humano, para a humanidade, um momento de paz. Mas por que o homem sofre? Por conta da desobediência e as suas escolhas, decisões que não consultam ao Senhor para ser tomadas. Só que Deus está dizendo que Ele sabe o pensamento que Ele tem ao nosso respeito, e o pensamento que o Senhor tem ao vosso respeito, ao meu respeito, são pensamentos de paz para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus, ele não quer que você sofra. Deus, ele não quer que você fique em um canto isolado, chorando sozinho. Não é isso que Deus quer. Ele tem um plano para que você viva um plano de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas aí talvez você se pergunte: mas por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por este momento difícil? Se a gente parar para analisar, muitas das vezes são erros e decisões que a gente tomou no passado. Só que hoje Deus está nos trazendo aqui para nos mostrar que o plano dele não é fazer eu e você sofrer, mas o plano que ele tem para a nossa vida é um plano de paz. E aqui nós vemos isso muito claro. Só que aqui nós vamos ver também o Senhor dizendo para aquela nação e trazendo para os nossos dias de hoje. Deus, ele vai dizer no versículo de número 12: então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Por que a igreja já não tem ouvido mais a voz de Deus? Porque a igreja não tem orado. Por que esse povo se afastou de Deus? Porque eles não estavam orando. A oração nos aproxima de Deus. Se somos filhos, como dizemos, e não temos relacionamento com nosso Pai, somos mentirosos. E como eu vou ter relacionamento com Deus? Através da oração, da leitura da sua palavra. É por isso que nós vemos uma igreja doente. Eu não falo igreja casa do Pai, eu falo uma igreja. Por quê? A igreja está caída e ninguém fala isso.
Porque Deus vai dizer para Jeremias: fala para esse povo se arrepender. Fala para esse povo voltar a me buscar. E por que essa geração já não tem mais comunhão com o Senhor? Porque essa geração peca e não gera neles arrependimento. Estamos vivendo de qualquer jeito. Achamos que estar na igreja no domingo, somos cristãos. Achamos que estar numa célula toda terça-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira, achamos que já está bom. Só que o relacionamento com Deus vai muito mais além do que isso. O nosso relacionamento com o Senhor, ele tem que ser um relacionamento diário. Todos os dias o Senhor descia no Éden para falar com Adão. Não era uma vez por semana, não era 2 vezes na semana, não, era todos os dias. O que Deus vai dizer para Josué quando Deus chama Josué? Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. O que Daniel fazia quando ele estava na Babilônia? Orava 3 vezes ao dia. O que tem faltado no nosso meio? Porque o Senhor está falando: buscar, então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus, ele quer que a igreja se levante. Deus, ele quer que a igreja tome o seu posicionamento. Deus, ele quer que a sua igreja se desperte. A igreja está dormindo. O apóstolo Paulo, ele já vinha clamado isso em Efésios: desperta tu que dormes. E quando eu falo igreja, eu me incluo nisso tudo. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. A igreja, ela precisa voltar a buscar ao Senhor. Mas buscar o Senhor com fervor. Não buscar ao Senhor quando está tudo dando errado. Não buscar ao Senhor quando está passando no problema, na dificuldade. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer ter um relacionamento contigo diariamente. Porque buscar ao Senhor quando tudo vai mal, quando tudo vai ruim, não é buscar o Senhor de todo o coração. Buscar ao Senhor de todo o coração é quando tudo vai bom também, quando tudo está indo bem. É isso que é buscar o Senhor de coração. Não só quando o problema bate na nossa porta. Se você tem abandonado isso, eu te convido nesta noite a voltar a buscar ao Senhor de todo o teu coração. Glória a Deus. Faça esse propósito. Mas talvez você vai falar para mim: eu estou sem força. Ele vai te dar força. Amém. Glória a Deus. Talvez você vai me falar: mas eu já não tenho nem mais palavras. Chore nos pés dele. Se derrame nos pés dele. Aleluia. Porque tem hora que a gente dobra o nosso joelho, e vou ser sincero, igreja, nós não tem palavra. Mas assim como Ana, que já não tinha mais palavras para pedir um filho ao Senhor, ela se colocou na porta do tabernáculo e com suas lágrimas o Senhor ouviu o seu clamor. Então eu te convido nesta noite, eu te faço esse desafio. Comece a invocar o Senhor na tua casa. Comece a profetizar que aquele ambiente é do Senhor. Comece a profetizar que o teu filho é do Senhor.
Comece a profetizar que o teu marido é do Senhor. Comece a profetizar que os teus pais é do Senhor. Comece a profetizar que os teus irmãos é do Senhor. Comece a profetizar que a tua parentela é do Senhor. Comece a profetizar que a tua família é do Senhor. No versículo de número 13 ele vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus, Ele sabe da intenção do nosso coração. Deus, Ele sabe quando você está buscando Ele verdadeiramente. Deus, Ele sabe quando você verdadeiramente está se colocando aos pés dEle, não para pedir, porque nós somos ingratos, só sabemos se colocar diante do Senhor para pedir. Mas o segundo desafio que eu faço para você nesta noite é: se coloque aos pés do Senhor e não peça nada. Só agradeça. Glória, glória, aleluia, aleluia. Agradeça porque você está vivo. Agradeça porque você está com saúde. Talvez você hoje não conquistou aquilo que você queria, mas agradeça, porque não é o tempo ainda, é tudo no tempo do Senhor. É verdade. Uma coisa que o Senhor também falou comigo em Jeremias 33, o versículo de número 6, que Ele ia curar aquela nação, que Ele ia sarar aquela nação. Capítulo 30. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiados, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Sabe o que? Nós estamos falando de amor na escola bíblica dominical. Só que uma coisa que eu aprendi, que eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou dar amor se eu estou ferido? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Precisamos ser curados. É verdade, glória a Deus. Precisamos ser curados pelo Senhor. E só podemos ser curados se deixar o Espírito Santo entrar e habitar. Porque o próprio Senhor, Ele vai dizer na carta Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Então deixa o Senhor entrar e curar essa ferida, essa mágoa. Porque quando você está ferido, você vai ferir outras pessoas. Só que quando você é curado, transformado pelo Espírito Santo, você vai transformar outras vidas. Aleluia.
E o que a gente precisa clamar não é, assim como eu falei, pedir nada para o Senhor, é começar a clamar: Senhor, fala, me cura. Me cura, me transforma, me sara. Só que as pessoas já não querem ouvir mais isso. Porque se ouve uma palavra como essa, se sente confrontado, e o ser humano não gosta de ser confrontado. Mas assim como foi muito falado em cima desse altar, não estamos aqui para anunciar aquilo que você quer ouvir. Estamos aqui para anunciar cura para a tua vida, para a tua alma. E essa cura se chama Espírito Santo. Porque só pode ser curado aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nessa noite eu te convido, igreja, buscar ao Senhor. A igreja está passando por um período de calamidade espiritual. Só que foi nos momentos mais difíceis que a igreja enfrentou que Deus levantava os seus profetas. E o que Deus quer é levantar os seus profetas nessa geração. Porque 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido para proclamar as boas novas. Então se levante, se posicione, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E completando Jeremias 33:3, invocai-me-ei e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. O Senhor quer revelar para a sua igreja coisas que ainda não revelou a homem nenhum. Só que Ele está dizendo o quê? Me invoque. Me invoque. Pode abrir período de oração dentro dessa igreja. Temos que voltar a viver o que a igreja viveu no passado. Mas para a gente voltar a viver o que a igreja viveu no passado, é necessário a gente voltar da onde caímos e pedir perdão para o Senhor, e começar a clamar como Abacuque clamou: Senhor, aviva-nos. Aviva, Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Nos desperta, Senhor. Quero que você abaixe sua cabeça aí no seu lugar agora. Comece a invocar o Senhor no teu lugar. Eu vou deixar esse minuto para você começar a invocar o Senhor no teu lugar. Comece a pedir para que Ele te cure, para que Ele te sare, para que Ele te desperte, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Comece a clamar a Ele, comece a buscar a Ele, comece a invocar a Ele, igreja.
Começa a pedir perdão ao Senhor. Começa a fazer essa oração que Davi fez: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia-me, vê se há em mim algum sentimento, ó Pai, e guia-me pelo teu caminho. Comece a pedir isso para o Senhor. Começa a pedir para Ele sondar o teu coração. Comece a pedir para que Ele sonde o teu coração, porque Ele te conhece. Ele sabe aonde precisa ser curado. Ele sabe aonde você precisa ser sarado. Comece a clamar, igreja. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Comece a invocar a Ele. Estamos vivendo um período difícil da igreja nesta terra. E sabemos que a situação ela vai piorar. Mas sabemos que o braço forte do Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá, igreja. Não é tempo de brincarmos mais com a palavra do Senhor. Estamos vendo que está já acontecendo uma guerra. Estados Unidos acabou de atingir o Irã. Isso vai ficar pior. Então é tempo da igreja se posicionar. Se você orava 5 minutos, passa a orar 20. Se você orava 1 hora, passa a orar 2. Se você lê a palavra apenas um versículo por dia, começa a ler 3. Porque vai chegar um tempo que isso aqui já não vai estar mais em nossas mãos. Mas aqueles que guardarem em seu coração, não vai pecar contra o Senhor, porque assim diz o salmista do Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. É tempo da igreja se levantar, se posicionar, parar de frequentar igreja e ser igreja. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, para frequentar a igreja, não, mas para ser igreja. Amém? Abaixe sua cabeça, eu vou orar pela sua vida. Glória a Deus. Espírito Santo, que o Senhor continue sondando cada coração aqui, ó Pai. Que o Senhor possa nos curar, Senhor. Senhor, eu não quero sair daqui da mesma maneira a qual cheguei, Senhor, não. Eu quero ser transformado pela Tua Palavra.
Começa a sondar os corações aqui, ó Deus. Começa a sondar os corações aqui, ó Pai. Porque Tu sabe e conhece cada pensamento e cada coração aqui, Senhor. Senhor, eu sei que tem corações aqui feridos. E assim como eu falei nesta noite, ó Pai, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Transborda em nós o Teu amor, Senhor. Transborda em nós o Teu perdão, ó Pai. Senhor, não queremos ser como aquele sacerdote que passou do lado daquele samaritano e não tinha nada para oferecer a ele, não. Não queremos ser como aquele levita que passou ao lado daquele homem e não tinha nada para oferecer, ó Pai. Mas queremos ser como aquele homem que tinha azeite e que tinha vinho para curar as feridas daquele homem. Sara corações aqui, ó Deus. Sara corações aqui, ó Pai. Corações frustrados, magoados, ó Pai. Senhor, começa a trazer à memória deste homem, desta mulher, aquilo que dá esperança para ele, que é a Tua palavra. Comece a trazer ao coração deste homem, desta mulher, tudo aquilo que um dia o Senhor prometeu lá atrás, ó Pai. Assim como o Senhor sempre fortalecia Jeremias, ó Pai, começa a fortalecer esse homem, esta mulher, Senhor. Começa a levantar homens e mulheres aqui dentro, ó Pai, que estão dispostos, Senhor, a proclamar as Tuas boas novas, a viver verdadeiramente a Tua palavra. Nos ensina, Senhor. Oh Espírito Santo, eu quero te convidar, você que se identificou com essa mensagem, que está ferido, que está sem força, que se afastou da presença do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Eu quero te convidar que você se coloque de pé. Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, e nessa noite falou: Senhor, eu preciso viver a Tua palavra. Eu preciso viver as Tuas promessas. Levante as suas mãos que eu vou orar pela sua vida. Eu quero um obreiro do lado daquela jovem. Traz ela aqui na frente. Aleluia. Cadê você? Que precisa ser curado. Pode vir vocês que se levantou aqui na frente. Vem aqui na frente vocês que se levantaram. Que quer ter a sua vida transformada. A minha oração foi quando eu saí da minha casa. Eu falei: Senhor, me ajuda a salvar mais uma vida. Porque Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Porque a mesma promessa que Ele fez para esse povo, ó, vocês vão passar 70 anos exilhados, cativos na Babilônia, mas depois de 70 anos eu vou voltar para buscar vocês. Foi a mesma promessa que Jesus ele fez à sua igreja. Eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, e quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Deixe Jesus curar essa ferida. Deixa Ele te transformar por inteiro, não pela metade. Deixa isso queimar dentro de você diariamente. Não deixe esse fogo apagar. Glória a Deus.